A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos, graças a Deus. Hoje a gente vai iniciar uma doutrina muito interessante, muito importante, que é a doutrina de Deus. Essa doutrina vai nos ajudar a trazer uma compreensão da pessoa de Deus. Essa doutrina, ela também tem um objetivo importante de nos falar quem é Deus, como ele se apresenta, na humanidade, como ele se revelou ao ser humano. Então, aqui na nossa introdução, nós temos o quê? A Bíblia ela não trata aí da pessoa de Deus como uma suposta entidade espiritual, mas de um ser que é Deus. Ou seja, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber que os escritores bíblicos, eles vão apresentar a pessoa de Deus não somente como alguém espiritual, mas alguém que é todo-poderoso, que também não só é todo-poderoso, mas que está no controle de todo o universo. Outra coisa interessante que nós encontramos na Bíblia é que na Escritura Sagrada não existe uma preocupação por parte desses escritores em provar que Deus existe. O que existe lá nos textos bíblicos é o quê? É uma certeza que já é transmitida por parte dos escritores da existência de Deus. Não somente sobre a existência de Deus, como ele é o autor de tudo que existe, de tudo que há, tanto daquilo que se vê, como daquilo que não se vê. Outra coisa muito importante, quando a gente começa a ler a Escritura, e a gente foca aí na pessoa de Deus, a gente percebe que nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, esse livro que foi escrito pela pessoa de Moisés, ele vai apresentar Deus ali como sendo o quê? O Criador dos céus, da terra e sendo o soberano sobre toda a sua criação. Então, podemos perceber que a pessoa de Moisés, que foi um dos escritores da Bíblia Sagrada, vai tratar de um conceito de Deus, de uma definição dessa pessoa de Deus. E ele começa definindo Deus, a partir de Gênesis 1:1, como sendo o Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1 vai dizer o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a pessoa de Moisés, um dos escritores bíblicos, vai transmitir essa ideia de que Deus ele não é somente uma entidade espiritual, ele é todo-poderoso e é o autor de tudo, é o criador de tudo aquilo que o ser humano possa enxergar, tanto das coisas visíveis como das coisas invisíveis. Aqui também nós podemos perceber que, já que a gente vai estudar sobre a doutrina de Deus, então o que vem a ser essa doutrina? O que é que ela estuda? O que é que ela transmite para nós? Então, a doutrina de Deus é uma doutrina que ela estuda as três pessoas que compõem Deus. Ou seja, o objetivo dessa doutrina é mostrar na Bíblia quem é Deus e o que ele é. Essa doutrina ela também pode ser apresentada da seguinte forma: como a doutrina de Deus, que estuda o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já sabemos que, pelo que a gente já viu anteriormente, que Deus ele é o autor de tudo, ou seja, ele é um criador. Só que Deus ele não é somente criador. Inclusive, aquilo que existe na Escritura é aquilo que é necessário para a compreensão humana a respeito de Deus. Porque nós temos certeza de que Deus é muito mais daquilo que a Bíblia nos informa, tá certo? Então, não há como a gente também tratar dessa doutrina sem falar da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É impossível falarmos sobre a doutrina de Deus e não falarmos sobre essas três pessoas. Isso porque esses três personagens bíblicos, eles estão ligados ou entrelaçados um ao outro. E a gente consegue ver isso aí em toda a Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse.
tá certo? Então, no Antigo Testamento, a gente tem um exemplo aí dessa ligação, apesar de que o Antigo Testamento a gente vê muito a ideia do pai, né? A pessoa do pai. Porém, a gente consegue ver em alguns textos bíblicos também uma aparição, uma apresentação dos escritores aí sobre a pessoa do Filho e também do Espírito Santo. Então, essas três pessoas, elas estão ligadas e estão presentes em toda a Bíblia Sagrada. Aqui a gente vai ver, a partir desse slide, a doutrina do Pai, né? Ou seja, a pessoa do Pai, ou a doutrina de Deus, né? No Antigo Testamento, a gente também não é comum ver essa palavra Pai em relação a Deus, mas para a compreensão melhor dessa doutrina sobre a pessoa do Pai, a gente traz a doutrina de Deus Pai, né? Então, o objeto de estudo sobre Deus é o quê? Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero saber quem é Deus, o que Ele é, os seus atributos, as suas qualidades e tudo. Eu vou para onde? Qual o objeto de estudo sobre Deus? A Bíblia Sagrada. Existem outras coisas que nos dão uma ideia de Deus? Sim, mas só há um livro em todo o mundo, até os dias atuais, que nos dá uma informação melhor, mais completa, entre aspas, né, sobre Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, se quisermos traçar um estudo sobre Deus, eu preciso de um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é a Bíblia, tá certo? Então, o que é que a Bíblia nos traz aí sobre a pessoa de Deus, o Pai? Ela vai nos trazer uma definição bíblica de Deus, ela vai nos informar os atributos desse Deus, ela vai também nos trazer informações sobre os agentes de Deus e também sobre a obra divina. Qual é a obra divina? É a criação e a sua providência. Então, quando se estuda Deus, dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos essas informações muito importantes. Aqui, o que a gente vai compreender nesse slide, né? A gente vai compreender que existem duas coisas importantes que encontramos na Bíblia sobre Deus. Primeiro, a sua existência. Segundo, o conhecimento de Deus. Como a gente já foi falado, né, anteriormente, a Bíblia ela não trata assim de os autores, eles não querem, não tem aquela intenção de querer provar que Deus existe, né? Porém, quando eles escrevem sobre Deus, eles escrevem com certeza e não com dúvida. Então, apesar de muitos afirmarem que não existe nenhum Deus, a Bíblia ela afirma o contrário, né? Isaías 45, versículo 22, é um exemplo disso, que ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, a Escritura, quando ela trata de Deus como sendo uma certeza, e não somente uma certeza como algo. O único que existe como Deus é Ele, não existe outro, né? Então, na Bíblia não há espaço para o ateísmo, aquela crença de que Deus não existe ou que não há Deus no universo, né? Então, na Escritura não existe espaço para esse tipo de entendimento, né? Inclusive, sobre os que afirmam que Deus não existe, a Bíblia os chama eles de tolos, ou de nécio, ou de loucos, né? Um exemplo disso é o Salmo de número 14, o versículo de número 1, que diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, para a Escritura, quando alguém diz que Deus não existe, Deus o chama de nécio, Deus o chama de louco ou de tolo, né? Em relação ao conhecimento de Deus, né? Sobre o conhecimento da pessoa de Deus, é importante a gente salientar que esse conhecimento só é possível porque Ele mesmo se deu a conhecer ao ser humano. Ou seja, é Deus que se revela para o ser humano. Se nós hoje sabemos sobre a existência dele, é porque ele se deixou se revelar ao ser humano, tanto pela Escritura como pela a natureza, né? Deus se revela ao homem através de duas coisas.
A gente relatou há pouco tempo. Então, como é que Deus se revelou ao ser humano? Ele se revela ao ser humano através da Bíblia e também através da natureza. Por que da Bíblia? Porque na Bíblia Sagrada, Deus se mostra ao ser humano como sendo o Criador, como sendo o soberano, como sendo o autor de tudo que existe, né? Jeremias, capítulo de número 32, o versículo 17, diz o quê? Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus, a terra, com todo o teu grande poder, com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Então, quando eu leio a Escritura, eu descubro que existe um Deus. Por quê? Porque a própria Escritura vai testemunhar sobre a existência desse Deus e também vai me informar que esse Deus, ele é o autor de tudo que existe, né? Deus também se deixa a conhecer, o ser humano também pode conhecer Deus, não necessariamente através da Bíblia, né? Mas através da própria natureza. Ou seja, por mais que alguém, uma civilização, um grupo social qualquer que esteja distante aí da civilização, que não possua uma Bíblia para que ele possa ler e descobrir que existe um Deus, ele também pode descobrir a existência desse Deus somente através da Escritura, da natureza. Por quê? Porque nela a gente percebe que ela tem uma estrutura organizada. A natureza ela tem essa estrutura bem organizada, né? O universo, né? O próprio ser humano, os animais, as criaturas de um modo geral, né? E tudo isso também tem um grau de complexidade muito grande, né? Ou seja, uma complicação muito grande, uma organização assim bem extraordinária. E isso, esse grau de complexidade e essa organização que existe em todo o universo, ela vai nos revelar o quê? Que existe um Deus por trás de tudo isso, né? No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos dá uma informação interessante sobre isso, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, olha só, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, a própria Bíblia vai testemunhar de que a própria natureza, todo o universo, toda a criação, todas as coisas criadas se dão a conhecer que foi um Deus que fez tudo isso. Então, quando nós olhamos aí para o universo, para o ser humano, as criaturas que existem, nós percebemos uma organização, um padrão que existe, né? Um padrão no ser humano, um padrão nos animais, um padrão no universo. Vimos esse grau de complexidade, então nota-se que nada disso foi por acaso. Alguém criou. Então, Deus se deixou se conhecer, né, ao ser humano por duas coisas, através da Bíblia e da própria natureza. Então, mesmo Deus deixando se conhecer dessa forma, né, o que o ser humano sabe sobre Deus é apenas o necessário para a compreensão humana. Por quê? Nós temos uma mente limitada. Deus, na realidade, está muito além daquilo que a Bíblia nos revela. Aquilo que está na Escritura é apenas aquilo que nós conseguimos suportar através da limitação da nossa mente. Mas Deus é muito mais do que isso. Então, vamos ver aqui o conceito de Deus. O que é Deus, né? Bom, toda a definição de Deus que está ao alcance, né, do ser humano, ou seja, ao nosso alcance, ela se encontra na Bíblia Sagrada. Até eu quero saber aí quem é Deus, o que Ele é. Você vai encontrar essas informações na Bíblia, tá certo? Então, as definições bíblicas de Deus que os escritores escreveram foram escritas de acordo com a nossa compreensão. Então, tudo que eles vão escrever sobre Deus, ou seja, trazendo uma definição sobre Ele, é de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa compreensão.
Porque, na realidade, é impossível dar um conceito exato de Deus. Deus é único e Deus é incomparável. Então, não tem como o ser humano, por mais inteligente que ele seja, trazer um conceito exato da pessoa de Deus. O conceito que nós temos de Deus é aquilo que foi escrito na Bíblia e foi aquilo que foi dado para a nossa compreensão. Mas Deus, ele, na realidade, nós não conseguimos trazer assim, uma definição total sobre Deus, né? No livro de Isaías, no capítulo de número 40, o versículo 25, vai nos transmitir justamente isso, que diz assim: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja igual, diz o santo. Então, percebe-se aí que nós não temos assim uma definição 100% de Deus, apenas aquilo que ele nos proporcionou a conhecer sobre ele. Então, as definições de Deus que a gente encontra na Bíblia, elas estão de acordo com expressões que foram utilizadas aí pelos escritores, né, os escritores bíblicos, que nelas revelam quem é Deus. Essas expressões aí que utilizadas por eles estão muitas vezes relacionadas aos vários nomes que foram dados a Deus, nomes genéricos principalmente, né? Então, as expressões, essas expressões que revelam, né, que Deus, quem é Deus, nos transmite o quê? Que Deus é um ser pessoal, que Deus é um ser espiritual e que Deus é um ser que é santo. Então, a Bíblia vai nos trazer essas definições aí sobre Deus. Ou seja, Deus vai ser apresentado na Bíblia como sendo um ser pessoal, como sendo um ser espiritual, ou como sendo um ser que é santo. Ou seja, nem todas as religiões definem Deus dessa forma, mas a Bíblia, que é o nosso objeto de estudo sobre Deus, vai nos definir Deus dessa forma, tá certo? Então, vamos ver aqui Deus como sendo um ser pessoal, né? A Bíblia descreve Deus como uma pessoa. Olha só, isso é muito importante. Por que a gente está salientando isso, enfatizando isso, né? Porque existem religiões, principalmente religiões dentro do hinduísmo, que vai afirmar que Deus é uma força universal, que não pensa, que não tem sentimentos, que não ouve, ou seja, que é algo, né, que não é pessoa, é algo impessoal. Ao contrário, a Bíblia vai nos descrever que esse Deus aí, que é criador de tudo, ele é sim um Deus pessoal. Afirmar que Deus é pessoal é dizer que o mesmo possui personalidade, ou seja, ele raciocina, ele é um ser que tem inteligência, é um ser que ele tem sentimentos, tá certo? Então, partindo aí do princípio que o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, então conclui-se que Deus é o que? Um ser pessoal. Se nós somos pessoas porque pensamos, nós não somos pessoas porque somos de carne e osso. Nós somos pessoas porque pensamos, raciocinamos, temos sentimentos, né? E se nós, com esses atributos, somos a imagem e semelhança de Deus, então logo entendemos que Deus é um ser pessoal também, e não impessoal. Então vamos ver aqui alguns textos que revelam Deus como pelo seu nome pessoal, né? O seu nome, o nome de Deus, ele revela a sua personalidade. Se Deus fosse informado na Escritura como sendo um ser impessoal, logo nem nome ele tinha. Então, se ele é revelado na Bíblia como um ser pessoal, logo ele tem nome. Nome pessoal, né? O seu nome pessoal eu não trouxe aqui, mas alguns nomes genéricos, mas não importa se é pessoal ou nome genérico. O que importa é que os nomes que é dado a Deus revelam a sua personalidade. Um exemplo disso é Êxodo capítulo 3, versículo 14, que diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, essa expressão, eu sou o que sou, nos revela a personalidade
da pessoa de Deus. Ele não é uma força, ele é um ser que existe. Eu sou o que sou, ou seja, é alguém que auto-existe, né, que é soberano. Outro texto, é o livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3, diz: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Olha só, esse nome genérico de Deus Todo-Poderoso nos transmite uma ideia pessoal que está sobre ele, ou seja, ele não é uma força universal, mas é um ser que é todo-poderoso. Outro texto é o texto de Isaías 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A expressão Senhor, na nossa tradução, é uma tradução da palavra Adonai, porém esse texto em hebraico, a palavra Senhor não é Adonai, é o próprio nome de Deus, né, o tetragrama que nós conhecemos. E o que é que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que Deus ele tem um nome, seja um nome genérico ou não, ele tem um nome. E se ele tem um nome é porque ele é um ser pessoal. E o mais interessante é que ele não dá a sua glória para ninguém. Então, a Bíblia sempre vai nos revelar Deus como sendo um ser pessoal e não um ser impessoal, como afirmam em algumas religiões pagãs, principalmente dentro do hinduísmo. Então, o que a gente vai perceber aqui também? A gente vai perceber que existem na Escritura alguns termos, algumas palavras que nos revelam que Deus realmente é um ser pessoal, ou seja, alguém que possui personalidade, né? Por exemplo, a gente encontra texto na Escritura referente a Deus como tendo vontade, sentindo tristeza, tendo ira e sentindo amor, né? Tudo isso são sentimentos. Então, Efésios capítulo 1, versículo 11, por exemplo, diz: Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, percebemos aí que Deus ele tem um atributo pessoal que é vontade, a ideia de vontade, né? Nota-se que o ser humano também ele tem as suas próprias vontades. Por quê? Porque ele é um ser pessoal. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, aqui nós estamos utilizando a Bíblia da King James, diz assim: Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado o ser humano sobre a terra. Né? O que é que nós percebemos aí? Entristeceu-se é um sentimento assim pessoal, ou seja, somente pessoas conseguem sentir tristeza. Então, se Deus ele está sentindo tristeza, é porque ele é um ser pessoal. Por quê? Força não se entristece, né? Outra coisa que a gente encontramos é o Salmo de número 7, versículo 11, que fala que Deus se ira. Olha, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, nota-se que o ser humano ele se ira, ele tem raiva, né? Se ele tem raiva, é porque ele tem sentimento, logo isso é um atributo pessoal, né? Isso faz parte da personalidade do ser humano. Logo, Deus como pessoa, não humana, mas como pessoa, ele também se ira e é todos os dias. Um outro atributo de personalidade que nós encontramos na pessoa de Deus está em primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 11, que diz: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, amar é um sentimento. Deus amou o ser humano. Deus amou a igreja. Deus nos ama. Se Ele ama, e isso é um sentimento, logo Ele é um ser pessoal. Então, começamos a compreender melhor aí a respeito sobre Deus. Então, Deus é o quê? Deus é um ser que é criador, que é todo-poderoso e que é um ser pessoal. Ele não é uma força universal. Algo de interessante que há na Bíblia em relação ao caráter, né? O caráter pessoal de Deus. É que ele é descrito
tanto em termos masculinos quanto femininos. É uma coisa interessante isso aqui. Muitas pessoas perguntam como é Deus assim. Deus é homem, Deus é mulher. E a gente precisa entender que esse gênero homem e mulher é coisa da humanidade, do ser humano em si, né? Porém, a gente vai encontrar na Escritura aí termos masculinos e femininos relacionados a Deus. Por exemplo, Isaías 66, versículo de número 13, diz assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Então, olha só o termo aí. Como alguém que consola uma mãe, assim eu vos consolarei. Outro texto também nos dá uma ideia, assim, de um termo masculino no caso, né? É Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pai masculino, né? Então, nós encontramos termos, sim, na Escritura, que traz assim um caráter de Deus, o que ele é, né? Nessa questão do gênero, né? Só que Deus, ele não é homem e Deus não é mulher. É uma coisa interessante. Já percebi algumas pessoas falando sobre isso. Por isso que eu estou enfatizando isso aqui. Mas Deus não é homem, Deus também não é mulher. O fato de alguns termos nas Escrituras, termos femininos, ser colocado como assim a pessoa de Deus, mas são termos de comparação, né? Você nota que o texto de Isaías aí é uma comparação, não que Deus seja uma mulher, mas também Deus não é um homem, não é um ser humano, né? Então, o que é que a gente vai entender? Que a pessoa de Deus, ela não pode ser confundida com a pessoa humana. O ser humano é um ser limitado, é um ser finito, né? Deus é um ser pessoal, mas é um ser pessoal ilimitado, é infinito, né? E muitas vezes a Escritura, para a nossa compreensão, vai trazer ou tratar desse Deus infinito, ilimitado, de forma assim, trazendo uma linguagem humana, que a gente chama de linguagem antropomórfica, né? Ou seja, é uma forma que os escritores encontraram para trazer um pouco da definição de Deus, para que a gente venha compreender melhor. Mas Deus não pode ser comparado com o ser humano, né? Aliás, ele não pode ser tratado como um ser humano, como muitas vezes as pessoas fazem, né? Deus não tem sexo. Vamos lá. Veja alguns textos aí que há uma linguagem antropomórfica, né? Só salientando aqui que o fato de Deus não ter sexo não significa que a gente pode tratar ele como uma mulher. Sempre que ele se apresenta na Escritura, ele se apresenta numa forma masculina, né? Então é importante a gente entender isso aí também. Mas Deus nunca se apresentou de uma forma feminina, certo? Então vamos ver aqui alguns textos que falam sobre essa linguagem antropomórfica, né? Essa linguagem humana que é apresentada na Escritura para a nossa compreensão de Deus. Uma dessas linguagens nós encontramos aí no livro de Isaías, no capítulo de número 59, o versículo de número 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Olha só, interessante aí, né? O que é que o Isaías, o profeta, ele está registrando para nós? Ele está registrando para nós algo que fala sobre alguns dos atributos de Deus, que é, inclusive, a ideia de ouvir. Ele está transmitindo aí para o leitor, não que Deus venha possuir mão, e venha possuir um ouvido, como ser humano. Você nota que quem tem mão é o ser humano, nota que quem tem ouvido é o ser humano. Deus, para tocar, ele não precisa de uma mão humana. Deus, para ouvir, ele não precisa de um ouvido humano.
A ideia é informar aí para o leitor que Deus, ele possui uma forma de tocar, uma forma de pegar, e ele possui audição, mas não necessariamente igual ao do ser humano, né? É importante você compreender que o profeta Isaías, ele está querendo transmitir para nós a ideia que Deus tem poder para abençoar, Deus tem poder para salvar, e ele tem o poder de ouvir, e ouvir qualquer oração de qualquer pessoa. É isso que ele está transmitindo, mas não que ele esteja afirmando que Deus, ele tem uma mão humana. Deus não tem ouvidos humanos. Se ele tivesse uma mão humana e ouvidos humanos, nem Deus ele seria um ser humano. Outro texto é o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, no texto de Provérbios, Deus é descrito como, né? Ele é descrito como tendo olhos. Mas será que Deus tem olhos humanos? Não é a intenção aí do escritor aos Provérbios afirmar que Deus tem olhos como ser humano. Qual é a ideia dele? A ideia dele é transmitir para o leitor que ele pode ver qualquer coisa. Nota-se que o ser humano, ele só consegue enxergar porque ele tem uma córnea e ele enxerga aquilo que está ao seu alcance. Deus não tem olhos como o ser humano. Os olhos de Deus são totalmente diferentes, nós não sabíamos nem como expressar isso. O autor também não sabia, então ele vai pegar o quê? Aquilo que ele encontra no ser humano para tentar transmitir aí como é que Deus vê as coisas. Então o ser humano tem uma visão limitada e tem olhos carnais, de carnes, olhos humanos. Deus não, Deus tem uma visão ilimitada e Deus ele não tem olhos como o ser humano tem. Então é importante a gente entender esse tipo de linguagem que é apresentada na Escritura, que nos transmite aí uma das definições de Deus. Outra definição de Deus é que Deus é espiritual, olha só. Ou seja, Deus não tem um corpo humano, né? Um corpo de carne, um corpo de ossos, que tem sangue nas suas veias, não. Deus é apresentado na Escritura totalmente diferente, como sendo um ser espiritual, né? Nós até entendemos, né, que existem algumas religiões que interpretam diferente. Por exemplo, nós temos o livro do Gênesis, que vai no Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz o quê? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, baseado nesse texto, algumas pessoas, ou algumas religiões, né, vão interpretar que Deus ele tem um corpo humano, né? É o caso aí da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja, no seu livro Doutrinas e Convênios, na seção 130, no versículo 22, diz o quê? Que o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem, né? Ou seja, eles interpretam o texto de Gênesis 1:27 de uma forma errada, porque na visão deles, o homem é a imagem física de Deus. E o ser humano é o quê? De carne e osso. Se o ser humano é a imagem física de Deus, então Deus seria carne e osso. Mas será que o homem e a mulher, no texto de Gênesis aí, está sendo tratado como uma imagem física de Deus? Será que o texto não está se relacionando a outras situações, como qualidades ou atributos que existem em Deus e no ser humano também? Bom, muitas pessoas têm interpretado esse texto errado. Por quê? Porque a própria Bíblia vai nos informar que Deus não é de carne e osso. Então, existe uma outra explicação para o texto de Gênesis 1:27, que foi mal interpretado aí por essa religião aí. Então, vamos ver aqui. Vamos ver algumas qualidades, né, de Deus encontradas no ser humano. Por exemplo,
Deus tem livre-arbítrio, o ser humano também. Porém, a sua liberdade é limitada. Então, a gente observa que o texto de Gênesis 1:27, o homem e a mulher é visto como a imagem e semelhança de Deus em relação a quê? A qualidades, adjetivos, atributos que existem em Deus e que existem no ser humano. Ou seja, não é uma imagem física, mas uma imagem de atributos, tá certo? Então, Deus tem livre-arbítrio? Nós também temos. Outra coisa que nós encontramos, né? Na Bíblia Sagrada, principalmente no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 4, e no capítulo 4, versículo 21 e 22. Esses textos vão nos revelar que Deus é criador, e o ser humano também. Qual a diferença? A diferença é que o ser humano, ele cria daquilo que existe, né? Tudo que o ser humano cria, ele parte aí de uma matéria, de uma fonte, né? Ou seja, de algo já existente. Deus não. Quando Deus disse que criou os céus e a terra, não existia uma matéria-prima para ele criar. Ele criou tudo, inclusive a própria matéria-prima. Então, essa é o que faz diferença entre nós e Deus. Somos semelhantes e não iguais. Outro atributo que a gente encontra em Deus e no ser humano é Deus fala, Deus ouve, Deus vê, Deus tem vontade própria, Deus tem inteligência, né? E o homem também. Mas o homem tem tudo isso limitadamente. O ser humano fala, ouve, vê, mas dentro do seu limite, né? Deus não. Deus não tem limite, né? Outra coisa que a gente percebe, que a gente vê na pessoa de Deus através da Escritura, que também existe no ser humano, é que Deus é uma unidade composta, né? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus é constituído de três. E o ser humano também. O ser humano, ele é espírito, ele é alma e é corpo, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dá essa informação. Então, a gente percebe que Deus, nós somos semelhantes a Deus nesses aspectos, e não de uma forma física, né? Então, o que é que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar no livro de João, no capítulo de número 4, versículo 24, como é Deus fisicamente. O que é que o texto diz? Deus é espírito. Olha, a informação que nós temos sobre o corpo de Deus é que ele tem um corpo espiritual e não um corpo de carne e ossos, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias informa lá no seu livro Doutrinas e Convênio, né? Então, podemos dizer que o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus através dos seus atributos encontrados em Deus e também no ser humano, só que encontrado no ser humano de uma forma limitada. Por isso que nós somos semelhantes e não iguais a Deus. E Deus, por ser espírito, né, ele se apresenta da forma que ele quer, da forma que ele deseja, né, da forma que ele acha por bem se apresentar. Deus, ele não se restringe a uma forma só. Por exemplo, né, em Gênesis capítulo de número 18, versículo 1 e 2, o próprio Deus, ele vai se apresentar à pessoa de Abraão, só que ele se apresenta de uma forma materializada, é como se fosse um ser humano, né? O texto diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Então, o que foi que ele viu? Ele viu 3 homens. Por que o texto vai falar a expressão homens? Primeiro, Deus nunca se revelou como sendo mulher, né? Apesar de que ele não é mulher. Mas ele sempre vai se apresentar no gênero masculino. E aí, nesse texto, apesar de ele ser um ser espiritual, ele está lá como se fosse um ser humano. Então, ele achou por bem
a pessoa de Abraão, nesse momento aí, se apresentar como se fosse um ser humano. Não é à toa que eles comeram, a Sara fez bolo e eles foram comer, né? Outra coisa interessante também sobre essa aparição de Deus é Êxodo capítulo 3, versículo 2, onde Deus se manifesta à pessoa de Moisés na forma de um fogo. Isso é muito interessante. Diz o texto assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Deus, ele desce até Moisés, fala com Moisés, porém, diferente de Abraão, ele não se apresenta na forma humana. Ele não se materializou. Ele se apresentou através de um fogo que não queimava a sarça. Então Deus, ele não tem um corpo humano, ele tem um corpo espiritual, e por ele ter um corpo espiritual, ele se manifesta, ele se apresenta às pessoas da forma que ele quer. Uma outra definição que nós encontramos da pessoa de Deus é que ele é santo. Mas o que significa esta palavra? A palavra santo, ela é muito comum na Bíblia Sagrada. Nós sempre encontramos essa palavra tanto no Antigo como no Novo Testamento, principalmente quando ela é aplicada à pessoa de Deus, né? Essa palavra santo aí, ela tem uma raiz de uma palavra hebraica que é kadosh, e ela significa literalmente separação, né? Mas separação do quê, né? Ser santo é ser separado, mas separado do quê, né? Bom, na Escritura, a palavra santo, ela é utilizada sempre, praticamente sempre, para designar a separação do indivíduo do pecado. Então, a expressão santo, a gente pode compreender ela como sendo uma separação daquilo que é errado aos olhos de Deus. A gente vai ver aqui alguns exemplos, que na realidade são textos, né? Que Deus, ele é chamado de santo, com aquela ideia de separado do pecado, ou seja, Deus não erra, Deus não comete erros, Deus não é impuro, né? Por exemplo, Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 25, diz o seguinte: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Olha só, né? Santo, sentido separado do erro, separado daquilo que é errado, daquilo que é pecado, né? Outro texto é Abacuque 3:3 também, vai falar de Deus como sendo santo. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Então, a gente percebe que Deus é visto como santo na Escritura Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, se ele é visto como santo, e a palavra santo significa separado do pecado, então a Escritura vai nos revelar que esse Deus que é pessoal, esse Deus que é espiritual, é um Deus que também não erra, é um Deus que não comete erro, ele é totalmente isento de pecado, né? O termo santo na Bíblia, né, não significa somente separação do pecado. Geralmente ela vem com essa ideia, mas em alguns momentos a ideia também se aprofunda mais ainda. Por exemplo, ela também, quando ela é relacionada à pessoa de Deus, ela pode significar a sua separação de toda a criação. Não necessariamente somente separado do erro, daquilo que é errado, mas separado a parte, né, de tudo que veio depois dele. Em que sentido? No sentido de estar acima de tudo isso. Ou seja, separado, mas no sentido de ser transcendental, que está além daquilo que os olhos humanos possam contemplar, né? Isso significa que Deus está acima de tudo que veio depois dele, que é a sua criação, né? Nós tivemos um exemplo disso aí, é Isaías capítulo 57, o versículo de número 15,
Porque assim diz o alto, olha só, o alto e o sublime, ou seja, aquele que está acima, né? Que habita na eternidade, ou seja, é alguém transcendental, e cujo nome é santo, ou seja, o nome é santo, ou seja, o seu nome é transcendente, é separado, está além, está acima, né, de tudo aquilo que existe, né? Por isso que ele vai dizer, no alto e santo lugar habito. Então é comum encontrar na Bíblia textos que expressam, que revelam, né, que mostram a transcendência de Deus, principalmente em termos de tempo e espaço. A gente vai ver agora um exemplo que revela essa transcendência aí divina, tá certo? Em relação ao tempo e espaço, ou seja, que ele está acima de tudo isso que a gente entende como tempo, como espaço físico, né? Salmo 90, versículo 2, vai nos dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, ele está além do tempo. Inclusive, Deus criou o tempo. Então, ele é um ser transcendental. Ele está separado dessa ideia de tempo que nós compreendemos e que nós entendemos, porque ele existe de eternidade em eternidade, inclusive ele é o criador do tempo, podemos dizer que ele é o Senhor do tempo. O próprio significado aí do termo Deus, justamente esse termo vai nos revelar que ele é um ser que tem uma divindade transcendental, né? Por quê? Porque essa palavra Deus significa autoexistente. Ou seja, ele não precisou de ninguém para existir. Ele não precisa de ninguém para continuar existindo. Ele sempre esteve lá. Ele sempre existiu. Nós não conseguimos compreender isso, nós não conseguimos assim entender, o que nós conseguimos fazer é aceitar, porque tudo que nós sabemos é tudo que existe, teve um princípio, vai ter um fim, mas ele não, ele sempre esteve lá. Então, o seu nome, Deus, que é um nome genérico, né, é um título, né, revela que ele é uma divindade transcendental. Ele está separado de tudo que existe. Ele está à parte de tudo que existe, né? Ele está acima de tudo isso. Então, não existiu um período na história da humanidade que Deus passou a existir de forma nenhuma. Ele sempre existiu, né? Então, para Deus, não existe esse tempo que existe para nós. Qual o tempo que existe para nós? Passado, presente e futuro, né? É os 3 tempos, no caso aí. Para Deus, não existe passado. Para Deus não existe futuro. Porque para Deus, tudo isso está patente aos seus olhos. Tudo é presente para Deus. Deus está vendo o passado, ao mesmo tempo está vendo o presente, e ao mesmo tempo está vendo o nosso futuro, o futuro da humanidade. Então Deus, ele está além do tempo, ele é um ser transcendental, ele transcende o tempo, ele está acima do tempo, ele está fora do tempo e está dentro do nosso tempo, né? Então veja aí que definir Deus não é uma coisa muito fácil. Então, em relação ao espaço físico, né, que nós conhecemos, não existe um espaço físico também que possa conter Deus dentro. Ele também está acima de qualquer espaço, ele transcende qualquer espaço físico, né? Por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra?
eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, o que é que nós compreendemos? Nós compreendemos que Deus também é um ser transcendental. Ele está separado ou está à parte de tudo que existe. Ele transcende o tempo e também transcende o espaço. Não existe espaço que ele possa ele possa viver, possa morar, possa residir, né? Ele está acima de tudo, né? O que é que Deus faz? Deus, ele se adequa ao tempo humano para que a gente possa compreender um pouco melhor e se adequa ao espaço físico humano para que a gente possa compreender ele melhor. Então, nota-se aí que não é muito fácil falar sobre Deus, trazer uma definição sobre Deus, mas aquilo que a Bíblia nos transmite é apenas aquilo que é o suficiente para a nossa compreensão. Eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido essa aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.